E olha só o que temos aqui, ó. Cheirinho de MacBook mais barato, MacBook Neo em mãos aqui na bancada do Loop Infinito. Acabou de chegar pra gente conhecer de perto e nesse primeiro vídeo vamos fazer um unboxing, tirar ele da caixa pra ver quais são as novidades ou quais não são as novidades, porque ele não tem muita coisa que os outros MacBooks têm, mas ainda assim é muito interessante porque é mais baratinho. Lá nos Estados Unidos, com desconto educacional, chega por $500, você consegue comprar ele. Aqui no Brasil, eu tô torcendo pra ele chegar nas revendas de R$4.000 a R$4.500, o que seria um preço muito, mas muito competitivo pelo que ele entrega. Mas não é um chip de celular, Will? Chip de iPhone? Mas calma, vocês vão ver. Olha o que dá pra rodar nesse. A gente tá rodando Cyberpunk nele nesse vídeo. Assiste até o final que você vai se surpreender. O modelo que eu escolhi é o MacBook Neo na cor azul, a cor lá nos Estados Unidos índigo, né? Mas cadê o amarelão, Will? Aquele amarelo cítrico? Gente, todo mundo pedindo pra pegar aquela cor, mas que vergonha, né? Cor de criança esse daí, parece o MacBook da Xuxa. Aí, um bagulho chama atenção, marca texto. Eu prefiro um azul, uma coisa mais discreta, sabe? Mas enfim. MacBook Neo de 13 polegadas com 8 GB de memória e 512 GB de armazenamento. Peguei o armazenamento mais avançado para poder ter Touch ID, que eu já estou muito acostumado a usar o Touch ID. Mas como ele chegou tão rápido aqui na bancada do Loop Infinito? Isso foi com a ajuda da PMG Imports. Tá de olho em comprar um Mac, um iPad? Essas últimas novidades aí que a Apple acabou de anunciar, o link tá aí na descrição. PMG Imports, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. Bora abrir essa caixa. Aliás, antes de abrir a caixa, devo fazer uma observação aqui. Essa caixa, ela tá muito pequena. Ela tá menor que a caixa do MacBook Air. Aqui, ó, tem a caixa do MacBook Air M5 e comparando a caixa aqui, colocando lado a lado, já dá pra ver como ele é um pouquinho menor do que o MacBook Air. Mas esse comparativo vai ficar pra outro vídeo. Hoje vamos focar no Neo. E bora abrir. E agora é aquele momento. Será que eu consigo? Puxar uma vez aqui. Atenção. Bora abrir essa caixa finalmente. Hello, ó, tem um olá aqui. Eu não lembro disso nas outras caixas do MacBook. Tem um hello no plastiquinho aqui, ó. Ó. Silício mais barato. A primeira impressão, pegando ele na mão aqui, é que é perceptível que ele é um produto menor do que o MacBook Air, apesar de que é o mesmo peso, 1,23 kg. O que mais nós temos aqui, ó? Designed by Apple in California. O que tem aqui? Tem só um papelzinho muito simples aqui, com aquelas instruções básicas. Faz um tempo que não temos aí o adesivinho da maçã. E o carregador, ó, carregador, inclusive, carregador de iPhone isso aqui, né? Olha o tamanho do carregador. Esse carregador que vem com ele tem uma potência de 20 watts. Podia ser mais, uns 30 pelo menos, mas também não ia adiantar muito porque o MacBook Neo, segundo os primeiros testes que estão rolando por aí, ele não puxa mais do que 24 watts no carregamento. Então, se você colocar um carregador de 60, não vai fazer muita diferença, né? Então, 20 é o bastante, mas a Apple promete aí 50% em meia hora. Até porque a bateria dele é pequena, não chega a 40 watts-hora. Nós temos aqui também o cabo USB tipo C sem MagSafe. Pois é, esse é o único MacBook que vem sem MagSafe hoje no mercado. É apenas um cabo USB tipo C, trançadinho, que aliás, eu acho que é o mesmo cabo do iPhone, até porque a potência dele é inferior à do iPhone. O iPhone carrega até quase 40 watts. O MacBook Neo, só 24. Mas bora pro produto, vamos conhecer o MacBook Neo agora, ó. Ó o hello aí, ó. Hello. Vamos tirar o plastiquinho vegetal aqui. A cor é bonita, hein? É, eu fiz a escolha certa. E vocês querendo que eu pegasse o da Xuxa. E o recorte da maçã é diferente. Geralmente é num outro material mais escuro que risca com facilidade, inclusive. Aqui não. É um alumínio igual ao do chassi, só muda a cor. Mas é o mesmo material. No geral é a maçã colorida, né? Geralmente ela é mais escura. Deixa eu pegar um MacBook Pro aqui do lado. Ó, a maçã ela é reflexiva. Eu não sei se é vidro isso daqui, eu acho. Ou é Black Piano, sei lá. Mas risca esse negócio. Aqui não, aqui é de alumínio. Achei mais legal. Claro que mais legal seria a maçã retroiluminada, né? É uma modificação que dá pra fazer, mas... Vou dar uma lixada aqui até você chegar no LCD.
Na parte de baixo, a gente tem só a chapa de alumínio, ó lá. Tá escrito nada. O Pro tá escrito aqui, MacBook Pro. O Air também não tá escrito nada. Mas tem aqui, né, o modelo dele bem discreto aqui embaixo. É isso. Limpo, clean, minimalista. Aqui do lado nós temos as conexões. 2 portas USB tipo C, sendo uma delas USB 3.0 e a outra o grande insulto desse notebook, que é uma porta USB 2.0, 480 megabits. É a porta de carregamento. Velho. Apple. Conexão P2 também está na esquerda do dispositivo e aqui embaixo que parece ser um leitor de cartão SD grande, na verdade é um falante. Nós temos falante estéreo, olha lá, do outro lado não tem nada, só o outro falante. Aliás, o tamanho das caixinhas de som aqui dentro me surpreendeu, mas calma que a gente já vai abrir ele. Antes vamos abrir a tampinha dele aqui, ó. Ó o barulhinho, já ligou. Deixa eu tirar aqui esse papelzinho protetor aqui na tela. Nossa, esse teclado colorido é muito estranho. Nossa, mas olha o tamanho das bordas dessa tela. Ó, bordas da década passada, bordas de 2015. Fica quietinha, você ainda fala assim, desse jeito, todo zoado em 2026. Olha, velho, as bordas são grandes. Por isso que o tamanho dele não é tão diferente do MacBook Air, mas a tela tem 13 polegadas, enquanto o MacBook Air tem 13.6. Então esse 0.6 que ele perdeu tá aqui, ó, nas bordas. Essa tela deve ser reaproveitada de algum produto. Se bobear é do MacBook Nada, lembra? O MacBook Nada. Em termos de design, é um MacBook. A gente tem a construção mais premium com o monobloco de alumínio, um trackpad grande aqui também, né, que vai do topo até a base, e o teclado, que talvez seja o mais diferente, esse teclado colorido. Geralmente os teclados eles são escuros ou brancos, né, no caso dos MacBooks mais antigões, ou no caso das capinhas com teclado aí pro iPad. Agora, um teclado que acompanha a cor do produto, essa é a primeira vez que a gente tá vendo aí em um MacBook, nesses MacBooks coloridos. E com essa mudança vem a minha expectativa de que o acabamento na pintura das teclas tenha melhorado, de forma que ele não se desgaste com o tempo, né, mas é uma esperança minha por enquanto. Vamos ver ao longo do tempo como é que vai ficar isso aqui. Aliás, cadê a minha proteçãozinha, minha película? Porque o do meu MacBook Pro aqui que eu tô vendendo tá 0, porque eu sempre usei ele com película. E é legal que a gente pode comparar o tamanho aqui do teclado, ó. O teclado do MacBook Pro, a película dele, encaixou certinho aqui com perfeição, ou seja, nenhuma diferença no tamanho físico do teclado entre o Pro, o Air e o novo Neo. Inclusive o recorte aqui do Touch ID, ó, ficou certinho. Lembrando que Touch ID no teclado só na versão com 512 GB. Modelo de entrada de 256 não tem Touch ID, tem um botãozinho aqui para travar a tela ou ligar ou desligar. Não tem a autenticação, que ajuda muito no dia a dia, sabe? Não só para você desbloquear a tela do MacBook, só de menos. Você pode fazer isso com um relógio, né? Com o Apple Watch. Você configura ali, se chegou perto, ele já destrava sozinho. Mas é mais no dia a dia para você preencher as senhas, fazer a autenticação de 2 etapas em vários serviços, né? Fazer o preenchimento automático de dados sensíveis. Você toca aqui no Touch ID e já preenche tudo. Então é muito prático. Mas dá para viver sem, se você quiser economizar. O teclado só não é retroiluminado. E eu não lembro a última vez que a Apple lançou um MacBook sem uma retroiluminação no teclado. Então, para quem gosta de usar de noite, gosta de ver as teclas acendendo, esse daqui não vai fazer isso, né? É mais básico mesmo. Mas para quem já decorou também, né, a posição das teclas, eu também não sei se faria muita diferença. Eu gosto de ter a retroiluminação no teclado, mas ela não é necessária para o meu uso. Eu gosto de ter, eu gosto de ver as teclinhas acesas, é legal. É um tipo de corte de custo que eu acho que não precisava ter, mas enfim, tem que ser inferior ao Air de algum jeito. E quando a gente observa algumas teclas como Shift Caps Lock, Delete, Enter, nós não temos mais isso escrito na tecla. Antes estava escrito Delete, Caps Lock, Shift, agora não. Agora são apenas setinhas, né? Uma setinha dupla aqui no Caps Lock, uma setinha simples no Shift. O Delete é só o logo. Essa é uma mudança estética que está rolando em todos os Macs, não só no Neo. Então o MacBook Air M5 também é assim, MacBook M5 Pro, M5 Max também são assim. E o trackpad tem um tamanho legal, é menor do que o do MacBook Air, porque o corpo dele todo acaba sendo menor, mas ainda está indo do teclado até a base aqui, e não é mais Force Touch. Aqui nós temos um trackpad mecânico, algo pré-histórico quando a gente fala aí de MacBooks, né? Então eu aperto aqui, ó, eu sinto, né, a tampinha de vidro aqui do trackpad afundando na máquina. E uma coisa que eu gosto muito nos trackpads dos MacBooks é que em qualquer lugar da tela você faz uma pressão e você clica. E aqui, né, no trackpad mecânico, a gente acaba ficando mais limitado à parte inferior. Apesar de que... Peraí. Filhos das p****.
Caraca, eles conseguiram fazer o trackpad de um jeito que não é só aqui, ó, na parte de baixo que clica, não. Em qualquer local do trackpad, ele clica igual. Então, na prática, não tem diferença do Force Touch. Fiquei perplexo aqui, hein? Achei que isso só dava pra fazer com o Force Touch, mas não, tá aqui, ó, trackpad mecânico. Em qualquer local que eu aperto o dedo aqui, eu tenho o mesmo nível de pressão e de clique. Então, pra mim não faz diferença nenhuma, esse e o Force Touch nesse caso. Claro que se você tem alguma aplicação tipo QuickTime, que você vai avançar ali o vídeo, né, uma música, você vai apertando assim, aí você vai sentindo outros níveis de vibração, como se estivesse apertando um botão com múltiplas camadas ali, né, múltiplos níveis de pressão. Mas daí é besteira, eu só vejo isso funcionando no QuickTime até hoje. E quem é que usa o QuickTime? Eu sou da turma do Kone. Então é isso, por fora é a sensação de um MacBook e não de um iPad com teclado, como muitos estão falando por aí. Ele é um pouquinho mais grosso do que o MacBook Air, mas é mais fino do que o MacBook Pro. E a sensação que eu tenho segurando ele é que ele é um Pro menorzinho, né? Porque ele é mais quadradinho, dadas aí as proporções. Mas uma das coisas mais interessantes do MacBook Neo é que aqui dentro nós temos um chip de iPhone, o A18 Pro. Eu tô muito curioso para ver como ficou a distribuição interna aqui dos componentes, então bora abrir para ver como é. Eita! Acho que eu tinha quebrado alguma coisa. Nossa, olha. Olha o cheiro da fábrica. Cheira aqui, Lucas, ó. Ó. Sente o cheiro de Shenzhen aqui, ó. 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 Silício de iPhone. Olha só, velho. Cheiro gostoso. Faz saudade desse cheiro. O Sérgio uma vez fez um vídeo de uma vela que tinha esse cheiro de MacBook novo. Teve esse vídeo aqui no canal. Mas, gente, perdão o palavreado, mas que pariu, é bonito esse negócio, hein? Olha esse design interno da máquina. Ele é tão bonito por dentro quanto por fora. Olha, não tem PCB colorido, não tem fita adesiva, não tem cabo exposto pra lá e pra cá. Isso aqui é a herança do Steve Jobs, que ele ficava enchendo o saco dos engenheiros pra deixar bonito por dentro. E tá aí, olha o resultado. Realmente muito bacana. E a placa lógica tá aqui em cima, ó. É essa parte aqui em cima. A placa-mãe, digamos assim, né, com o chip, com a memória, com todo o computador, é aqui em cima. As portas USB, ó, já estão aqui dos lados. Depois é só as conexões indo para os falantes. No meio, nós temos a bateria de 36 watts-hora. E tá aqui por que a bateria é tão pequena. Olha o tamanho dos speakers aqui embaixo das caixas de som, ó. Um falante aqui e o outro falante aqui do outro lado. Trackpad aqui no meio. Olha o tamanho dessas caixinhas de som. Eu tô esperando um som bem legal, hein? Pelo tamanho que a gente tá vendo aqui do speaker, pra ele, sei lá, podia ser metade desse tamanho pra ter uma bateria, né? Mas, enfim. E esse trackpad mecânico também ocupa bastante espaço. Então, nos outros MacBooks, a gente teria a bateria pegando essa parte aqui também, na parte de baixo. Mas aqui, ela fica só no centro, por isso que ela é menorzinha. Mas e o peso? Como é que ele pesa a mesma coisa do MacBook Air, sendo que o MacBook Air é maior e tem mais bateria? Sei lá, acho que o alumínio é mais pesado. E como um hardware baseado no iPhone, essa placa lógica, ela é menor do que parece, porque ela começa aqui, né, com as conexões USB tipo C e vai só até aqui, não vai até a outra extremidade da máquina, não. E aqui embaixo tá tudo, o chip A18 Pro, a memória unificada, soldada direto na placa e também o sisteminha de dissipação de calor. E muitas pessoas falam, nossa, mas o chip de iPhone vai esquentar muito. Não, mas peraí, a gente tem um dissipador de notebook num chip de celular, então, né, meio que as coisas se equilibram. E, obviamente, não temos ventiladores aqui, assim como o MacBook Air. Então, o desempenho sustentado deve ser até melhor do que o MacBook Air. E uma curiosidade aqui, ó, a tampa traseira por dentro tem duas presilhas aqui de encaixe. Foi isso que estralou na hora que eu abri. Mas, realmente, um design legal pra caralho, hein? Aí a gente vê a realidade no mercado nativo dessa máquina lá nos Estados Unidos, onde ela pode ser comprada por $500 com desconto educacional lá na Apple Store. E aí você olha o mercado de notebooks Windows nessa categoria de preço lá fora. É só máquina de plástico com acabamento simples, telas 720p nessa faixa de preço. Meu, é muito disruptivo. Até o CEO da ASUS já falou que esse, né? Apesar de que ele falou que ele não entende o produto, né? Porque ele falou que é um iPad com teclado. Ele soltou essa também. Mas ele já disse que o negócio vai ser disruptivo. E eles estão pensando já o que eles vão fazer para concorrer. Provavelmente vai ter que ser alguma solução da Qualcomm, né? Algum Snapdragon mais baratinho. Ou talvez os novos chips aí da NVIDIA
com a MediaTek, mas vai ter que ser ARM, né? Não tem como. Aí aqui no Brasil a história é outra, né? Vai depender muito do valor que ele vai chegar. Se a gente vê essa máquina custando perto de R$4.000, aí a história se repete, porque não vai ter nada com esse nível de qualidade e experiência no mercado de Windows. Mas o bom é essa concorrência que a Apple está criando, porque aí as outras fabricantes vão se mobilizar. É uma experiência similar ao mercado de carros, né? Os chineses chegaram com tudo, com carros excelentes, com uma qualidade muito superior ao que estava sendo vendido aqui. E agora, opa, tá todo mundo correndo atrás. Opa, peraí, HB20 por 100 mil? Peraí, né? Ó, ligou, viu? Ainda tá funcionando tudo certinho. Vou fazer a configuração inicial aqui agora. Mais tarde. Configuração inicial feita, nenhuma diferença. Estamos aqui agora com o macOS Tahoe rodando no A18 Pro do MacBook Neo. Antes da gente ir para os primeiros testes, eu queria só comparar ele aqui com o MacBook Air. Ó. Tem aqui um MacBook Air M4 e vamos colocar eles lado a lado aqui na bancada. Quando a gente coloca lado a lado o MacBook Neo com o MacBook Air de 13 polegadas, a gente vê a diferença no tamanho, né? Olhando de longe assim, dá pra ver que o Neo é menor, é visivelmente menor. A gente não imagina isso quando a gente pensa que, pô, esse aqui é 13 polegadas, esse aqui é 13 polegadas também. Mas aqui no Air são 13.6 polegadas e esses 0.6 acabam fazendo a diferença. A gente também repara nesse comparativo direto que não temos entalhe aqui no Neo, né? A gente tem a borda bem mais grossa em relação ao Air, como estamos vendo aqui, né? O Air tem ali o entalhe com a câmera, aqui não. Opa, dorme não, filho. Estamos trabalhando aqui, pô. E talvez a segunda maior diferença é o tamanho aqui do trackpad. O Air tem um trackpad consideravelmente maior do que o Neo, porque ele tem uma área maior aqui, né? Aliás, essas são as duas cores azuis, né? O azul do MacBook Air e o azul do MacBook Neo lado a lado. É quase um Space Gray, né? O MacBook Air, o Midnight, meia-noite. Mas eu gostei desse azul mais clarinho, viu? Do Neo aqui. O teclado também, quando a gente coloca lado a lado, é muito curioso, né? O teclado escuro, retroiluminado, com os teclados coloridos agora mais claros. E aqui, ó, a gente ainda tinha Caps Lock, Shift, escrito o texto. E agora não, né? Agora são só os símbolos. E com relação à espessura, ele é um pouquinho mais grosso do que o MacBook Air. Ele tem 1,27 centímetro, enquanto o MacBook Air tem 1,13 centímetro. Já o MacBook Pro é mais grosso, com 1,55 centímetro. Então, para mim, que eu tô mais acostumado com o MacBook Pro, o que eu uso hoje é um M4 Pro, o Neo acaba sendo mais fino e bem menorzinho, né? É perceptível quando a gente coloca os dois lado a lado, que ele é um MacBook mais compacto. Nós temos de largura 29,75 centímetros, também é menor do que os 30,41 do MacBook Air e os 31,26 do MacBook Pro, e a profundidade 20,64, que é menor do que os 21,5 do MacBook Air e os 22,12 do MacBook Pro. Porém, o peso, 1,23 kg, igual ao MacBook Air, mas no caso do Pro ele pesa 1,6 kg, né? Mais de 1,5 kg, então é bem mais leve quando a gente faz essa comparação. Mas ele tem que ser comparado com o MacBook Air, né? Não com o MacBook Pro. Então, é isso. Aquela sensação dele ser bem menorzinho, ela tem essa base, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a tela, e aí eu quero falar sobre essa história do chip dele. Essa tela de 13 polegadas Liquid Retina tem a resolução de 2048 por 1506, o que é um pouco superior ao Full HD. Nós temos apenas 60 Hz de refresh rate, mas assim, o que mais importa para mim nesse MacBook é a densidade de pixels, e ela tá bem de acordo com o MacBook Air. O Neo tem 219 pixels por polegada na densidade, que é meio que equivalente ao MacBook Air, que tem 224. Já o Pro é um pouco acima, 254. Então, uma experiência muito parecida com o Air, já que a tela é LCD igual a do Air, 60 Hz igual a do Air, só não tem aquele alcance de cores P3 que o Air tem, né? Esse daqui fica mais só no sRGB, então se você precisar trabalhar com uma gama de cores maior, vai ser complicado. Mas ainda assim, é uma tela que passa uma sensação bem legal de qualidade, e eu acho que, em especial, isso é mérito do acabamento brilhante. O brilho também é bem forte, ó. Tava no máximo aqui agora, e na câmera tá tudo estourado. Tenho que descer bastante aqui o brilho lá, para deixar mais aceitável. Então, como a gente tem esse acabamento de vidro, né, passa a sensação de uma tela melhor do que ela é de fato, né?
Mas, assim, no geral, cores equilibradas para você fazer um trabalho básico, não vai ter distorção de cor, tem um bom ângulo de visão. Uma experiência bem parecida com a do MacBook Air mesmo, sabe? O MacBook Air é um pouquinho superior à tela, mas aqui a gente ainda tem aí uma tela legal, pensando nessa categoria de preço dele, que é mais básica. É claro que seria legal se fosse um OLED. A minha teoria é que a Apple vai, no futuro, colocar o Pro no OLED. Estão falando que vai lançar um MacBook Ultra aí com OLED também. Aí o Air vai ficar com mini LED e esse daqui fica no LCD como um produto de entrada. Câmera! A câmera do MacBook Neo não é aquela câmera center stage de 12 megapixels, é uma câmera Full HD, que é tipo uma câmera de 2 megapixels, e essa é uma amostra de vídeo gravada direto no Photobooth aqui no Mac. É aquela câmera básica para você fazer videochamadas, não tem aquela qualidade muito alta, mas melhora um pouquinho quando a gente ativa o pós-processamento nativo aqui no Mac. Então, ó, colocando o modo retrato, a gente tem um desfoquezinho aqui no fundo, eu não gosto de deixar ele no talo, assim, eu gosto de deixar ele bem mais leve. E a luz de estúdio, essa luz aqui faz uma diferença, mas também ó, tem que deixar um pouquinho mais fraca, né? Então, ó, já melhora um pouco a qualidade, mas é uma câmera mais básica do que o que a gente tem hoje no MacBook Air e no MacBook Pro. E nessas primeiras impressões, a experiência de áudio me surpreendeu, porque eu estava esperando um áudio bem mais fraco, mas ele tem um áudio que chega no mesmo volume dos MacBooks Air e Pro, com um bom equilíbrio, me surpreendeu mesmo, né? São 2 falantes, 2 watts aqui de cada lado, com um subwoofer integrado. Então você tem um pouco de grave. Claro que a gente não tem a mesma profundidade no MacBook Air ou do MacBook Pro, que trazem 4 falantes ou 6 falantes, né, respectivamente. Mas uma qualidade bem legal de áudio e, assim, na categoria de preço dele, posicionado lá nos Estados Unidos, não tem nada que chega nesse nível. Agora, aqui no Brasil, né, aquela história, o preço varia, a gente tem que avaliar. Mas uma boa qualidade de som, uma boa tela, uma boa qualidade de som. Vamos ao que interessa aqui, o MacBook Neo com o chip A18 Pro e 8 GB de memória RAM. Do que ele é capaz? E eu sei que tem muita gente falando besteira aí sem saber. Tem muita gente falando... O que mais tem na internet? Gente falando besteira. Ah, é um chip de iPhone, não vai rodar nada e não sei o que. Gente, o chip que tá aqui é poderoso, viu? Vale lembrar que o primeiro Apple Silicon, o M1, ele era baseado no A14 Bionic. Então a gente tem uma diferença aí de algumas gerações, do A14 para o A18 Pro. E o single core dele tá ali entre o chip M4 e o M5. É claro que aqui são 2 núcleos de alto desempenho e 4 núcleos de eficiência. Então esse single core mais poderoso vale só para os 2 núcleos. O restante são os núcleos de eficiência que são um pouco menos potentes. Eu vou ligar aqui ele na captura de tela, lembrando que ele puxa um sinal de vídeo 4K 60 para um monitor externo, para vocês verem do que ela é capaz. Estou espelhando a tela aqui agora numa placa de captura. Eu gosto de usar o espaço nessa resolução aqui, ó, 1637 por 1024, que é o que vocês estavam vendo até agora, né? O padrão que ele vem, as coisas ficam meio grandes nessa tela, mas aí vai de acordo com o seu conforto visual. E vamos ao teste. Esse é o teste mais legal de fazer, né? Ó, a gente vai abrir todos os aplicativos que estão aqui na dock de uma vez, ó. Vou sair apertando, ó. Passei na metade. E os ajustes. Chegamos no final, ó. Tudo pulando, ó. Tudo abrindo aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Rodando numa boa, velho. Olha isso. Carregou tudo aqui sem engasgar, sem travar. Vamos colocar outra mesa aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Ajustes pra cá. App Store pra cá, ó. Olha a fluidez e a agilidade desse negócio. Fala um PC que faz isso nessa faixa de preço. Abrir um vídeo do Loop Infinito aqui, ó, colocar ele em 4K para ser reproduzido. Ó, abrir um Keynote aqui do lado, a apresentação, e todas as outras tranqueiras que eu abri naquela hora estão todas aqui ainda, ó, com um acesso rápido. Mesmo com apenas 8 GB de memória RAM. E a gente sabe que dos MacBooks M1 até o M3, a base era 8 GB e muitas pessoas, ó, compraram, usaram, nunca nem se preocuparam com essa especificação técnica. Isso porque essa história de memória RAM, a gente tem que se preocupar mais quando é uma máquina Windows, é x86. Aqui é outra arquitetura, aqui o negócio é a ARM, é o macOS que se comporta diferente, a gente tem um swap rápido aí com o SSD dele, que também é bem rápido, então é outra pegada, né? Não pesa tanto na escolha para essas tarefas do dia a dia. 8 GB tá ótimo, o A18 Pro é muito capaz, mas o quão capaz ele é? Será que dá para rodar uma edição de vídeo em 4K? Será que dá pra jogar nele? Agora, porque eu queria mostrar aqui o DaVinci Resolve rodando, e o meu projeto aqui de testes, ele pesa mais de 200 GB, tá nesse SSD aqui.
Eu já andei instalando uns jogos aqui pra gente testar, então eu não consigo copiar. Aí eu falei, não, vou plugar, né? Rodar no SSD externo. Só que eu já tô rodando um hub aqui na placa de captura. Se eu ligar aqui na USB 2, não funciona direito, né? 480 megabits. Então, essa porta USB 2 é uma porta de carregamento. Ela é para você recarregar o MacBook. E aí você acaba ficando um pouco limitado. Então, nesse trecho aqui do vídeo, vamos apenas com o SSD sem a captura HDMI. Eu não vou gravar a tela porque eu quero mostrar o desempenho também, né? Apesar de que a gente tem aqui no estúdio um monitor Stand By Me da LG com AirPlay. Deixa eu tentar duplicar a tela aqui. Tela... Iniciar... Eita, mas aí você me foi tudo aqui, meu Deus. Aliás, essa é uma forma de ligar mais de um monitor, né? Você liga um monitor via DisplayPort, na USB tipo C que presta aqui, e o outro via AirPlay, espelhamento. É que não fica muito bom, né, pra usar assim. É bom pra você reproduzir alguma coisa e beleza. Mas tá bom, vai quebrar um galho aqui no estúdio. Então, bora abrir o DaVinci Resolve. E olha só, a velocidade para abrir um aplicativo de edição um pouco mais pesado. Apesar que ele é muito bem otimizado, o DaVinci foi um dos primeiros aí com otimização para ARM. E tá aí, ó, já abriu aqui. Vamos abrir aqui o teste DaVinci, que é o meu projeto de testes aqui. E já abriu, mas também, né, cadê a minha mídia? Tá tudo offline aqui. E o que nós temos aqui é um vídeo que a gente fez aqui no Loop Infinito, uma montagem de PC, e essa é a edição dele, né? Um trechinho de 1 minuto editado aí no DaVinci Resolve, porém aquela edição completa. A gente não só jogou um clipe aqui na timeline para demonstrar se funciona ou não, né? A gente tem multicâmera aqui, então são 2 câmeras 4K, material bruto, mixagem de áudio, correção de cor, para ter aí uma experiência real, né? E durante a edição, como vocês estão vendo, eu vou avançar aqui um pouquinho na timeline, ó. Deixa eu reproduzir aqui na interface de edição, olha lá. E a gente pode navegar aqui pela timeline aqui do DaVinci e não trava nada em nenhum momento. Ó, eu tô indo aqui pelas câmeras, funcionando muito bem. Durante a edição, o desempenho tá impecável. E aqui, ó, só para mostrar aí que o projeto está completinho, ó, a gente tem todas as correções de cor aqui que estão aplicadas nos clipes, né? Então, já tem um pós-processamento em cima da edição. Vamos ver o tempo de render disso daqui. Eu vou colocar para renderizar num preset aqui de YouTube 4K. Vou colocar aqui, render, YouTube 4K. Vamos adicionar a fila de render aqui. Lembrando que essa daqui é a versão base do DaVinci, não é o DaVinci Studio. Eu baixei ele direto da App Store, tá rodando nativamente aqui em ARM. E, olha só, coloquei para renderizar aqui. E nós estamos batendo aí na faixa de 36, mais ou menos 36 quadros por 37 quadros por segundo em 4K com os efeitos aplicados nos vídeos. Mas deixa eu parar o espelhamento de tela aqui, porque eu acho que ele pode atrapalhar um pouquinho. Pronto, tirei aqui o espelhamento. Deixa eu dar um zoom dramático aqui, peraí. Tô sendo prejudicado aqui pela porta USB 2.0. Eu sabia que esse negócio ia me f***. Olha lá. 47 quadros por segundo. Aí quando entra, né, uma cena carregada com picture-in-picture, mais elementos, cai um pouquinho. Mas assim, é um chip de iPhone. A gente tá fazendo um render de vídeo em 4K aqui, com material bruto em 4K, com correção de cor, batendo quase 50 quadros por segundo numa máquina que deve ser mais baratinha. Assim, é um desempenho de gráficos integrados bem interessante. Se o vídeo for mais leve, sem correção de cor, um clipe 4K gravado com smartphone, é bem possível que a gente alcance uma velocidade pelo menos 50% a mais do que isso, né? Talvez o dobro, mas aí a gente tem que testar para valer depois. E Full HD, obviamente, também vai ser muito mais rápido. Mas enfim, fica aí, ó. Para quem tá falando que não roda edição de vídeo, roda sim. E o desempenho que a gente tá vendo aqui no DaVinci deve ser equivalente ao Final Cut, apesar que o Final Cut é mais otimizado, e ao Premiere, apesar que o Premiere também, né? Às vezes tem Adobe, né? Mas assim, nesse primeiro teste, dá para editar vídeos em Full HD e renderizar de boa. Em 4K dá para editar, mas talvez o render demore um pouquinho. Apesar de que não tava tão ruim, não. Aí, meu c... Fui plugar aqui, ó, a saída de vídeo. Aí eu pluguei na porta 2.0. Aí vem isso aqui, ó. Use a outra porta pra tela. Põe você 2 portas USB 3 aqui, c... Pô... É que, na verdade, como a gente tá falando de um chip de iPhone, não tem por que ele ter um controlador a mais para uma segunda saída de vídeo, né? Então, enfim. Colocava um hub na porta 3.0, sabe? Um hub integrado aqui já. Divide em 2 a velocidade da porta. Mas não me joga uma 480 megabits sem tela. Mas vamos agora pro teste que eu prometi no começo do vídeo. Cyberpunk 2077, um jogo AAA. Eu baixei essa versão aqui direto da App Store. Tô abrindo aqui pela primeira vez. Vamos ver se vai... A minha timeline do DaVinci aqui, ó. Abortada. Deixa eu apagar ela.
O Cyberpunk da App Store é maravilhoso, né? Não tem launcher, não tem nada, pula direto no jogo. E vamos ver qual é que é. Carregou rápido o jogo para um notebook que não tem uma placa dedicada e tem um chip de iPhone. Mas tem que lembrar disso sempre, né, cara? Que é impressionante. Configurações. Acho maravilhoso esse jogo, que eu nunca joguei pra valer ele. Pra mim, esse jogo só existe no benchmark, o referencial. E essa versão do macOS já vem com uma pré-definição gráfica para esse Mac, usando a API do Metal. Na verdade, a gente tem baixo, médio, alto e o Ultra, mas não tem... você pode até ligar o Ray Tracing aqui, mas não, nem liga o Ray Tracing. Acho que ele não, não vai rolar. Sincronização vertical de 30? Não, mas aí ele vai rodar 30 FPS. Vamos colocar isso aqui em 60. Peraí, pô. Ah, nossa, agora tem mais fluidez no cursor. Era isso que eu tava estranhando aqui. E tá aqui, ó, né? Nessa pré-definição para esse Mac, ele joga a qualidade das texturas em baixo, joga densidade de multidão em baixo, tudo baixo, algumas coisas no médio. Mas será que ele consegue rodar o jogo bem? Vamos ver. Nossa! Que lugar é esse, velho? O que tá acontecendo aqui? Não, calma, ele tá tentando aqui, ó. Pô, eu vou falar pra você que por um bom tempo eu fiquei pensando se não era outro benchmark nessa versão do Mac, sabe? Diferente do que a gente sempre roda. O que tá acontecendo ali dentro, velho? Aqui fora tá de boa, mas o que tá acontecendo? Tem mais um probleminha, um pequeno bug aqui que, vamos ver, aqui na parte de fora tá perfeito. Agora ali dentro, alguma configuração saiu Não é à toa que o jogo era apelidado de Cyberbug 2077. Vamos voltar aqui para as configurações. Bom, eu mexi no V-Sync, né? Então, vamos colocar as configurações aqui para esse Mac sem mexer em nada e vamos rodar aqui o benchmark. Agora sim é o jogo sem aqueles bugs de que foi? Será que era o shader que tava... A gente tá vendo aí um desempenho, ó, na faixa de 28, 26 quadros por segundo. 30 quadros por segundo. Agora ele tá travado em 30 por causa do V-Sync, né? Ele não passa de 30 quadros por segundo nesse preset. E tá esquentando? Não tá esquentando muito não. Bem menos que o Air esquenta muito mais. Média de 28 quadros por segundo. Porra, mas se ele não deixa ir além de mais de 30 nas partes que ele poderia ir, aí não vale. Mas ó, a gente tem um FSR aqui, hein? Um Frame Generation aí. Vamos tentar ligar esse Frame Generation e botar o V-Sync. O V-Sync desligou aqui agora. Então, beleza. Ah lá, subiu pra 40. Mas tá tudo meu Deus. Tá com ghosting violento, a imagem tá tremendo. Não. Vou deixar as configurações, ó, tudo no baixo aqui, com FSR. Vamos colocar ele, ó, no modo desempenho, com a geração de quadros. Tá pior. Com FSR no lugar do Metal, a gente tá tendo um resultado menor. E geração de quadros, tudo. Dá pra fazer milagre, né? Benchmarks à parte, dá pra jogar? Vamos abrir o jogo aqui. Bom, coloquei tudo no mínimo aqui, uma resolução mais próxima do HD. Eu tô, às vezes, caindo abaixo de 30 quadros por segundo, eu não consigo dirigir o carro. Parece que tem um delay no volante do carro. O volante é direção via Bluetooth. Não vou falar que tá jogável, mas dá pra brincar. Dá pra brincar. É que muitas vezes aqui tá caindo abaixo, ó, tipo agora, 23 quadros por segundo. Não, aí não rola. Porque deve estar fazendo loading de outras seções do mapa ou tem mais processamento envolvido, né? Quando eu comecei esse teste aqui, ele tava acima de 40 quadros por segundo. Eu, inclusive, tentava... tem uma galera aí, ó, querendo me atirar aqui. Aí a gente vê que, né, quando rola uma ação, quando você tá andando só vazio na cidade, beleza, é uma coisa. Agora, quando rola ação, é outra coisa, né? Agora, uma coisa que eu percebi é que quando a gente usa um vídeo externo no MacBook Neo, o desempenho gráfico ele sofre um pouquinho. Então, olha só, agora aqui nessa cena nós estamos com 33 quadros por segundo. 32, 33. Eu vou puxar aqui o cabo USB agora. Caiu para 29. Olha lá, 30, 34, 35. Então ganhamos um pouquinho a mais de desempenho aí. Talvez pela arquitetura do chip do iPhone que acaba comprometendo um pouquinho, né? Tem uma perda de desempenho quando você espelha a tela. E muita gente vai ter dúvida se muda alguma coisa quando a gente conecta ele na tomada. Mas nesses chips de baixíssimo consumo acaba não mudando nada, né? Como a gente está vendo aqui, ó, estamos aí ainda em 35 quadros por segundo.
Ou seja, perde um pouquinho nesses testes quando a gente está usando o espelhamento, né? Mas não chega a ser muito significativo. E mesmo com a resolução no mínimo que dá para pôr aqui, ó, quase uma resolução de Game Boy, a gente não alcança 40 quadros por segundo, né? Então fica de 30 para baixo na maior parte do tempo. Ou seja, não dá para jogar. É legal, né? Como curiosidade de ver até onde chega esse chip e essas possibilidades. Afinal, é um chip de celular rodando um sistema operacional de desktop com um jogo AAA rodando, mas para curtir para valer, eu acho que não rola. Mas não dá pra jogar um Cyberpunk, dá pra jogar o quê? Bom, tem aqui um exemplo de um jogo mais casual, que roda consideravelmente bem. E foi o primeiro, curioso, né? Foi o primeiro jogo otimizado pro Apple Silicon. No dia que o MacBook Air M1 saiu, esse jogo já estava disponível. E ele acabou de ganhar uma expansão, inclusive. Pois é, o World of Warcraft, olha aí, rodando a 60 quadros por segundo. Meu Deus, a minha interface está completamente Ó, tivemos um delay aqui agora. Mas tá aí, ó. Tá rodando. 60 FPS. Meu paladino tá abandonado. Deixa eu esconder aqui a interface, que vai ficar melhor, ó. Mas pelo menos eu consegui o T2 remasterizado lá, ó. Ficou bonitão. Então, esse é um exemplo de um jogo que vai rodar bem. É claro que nos momentos de ação, num raid com 20 pessoas pra mais aí, talvez caia um pouco o desempenho. Mas do jeito que tá aqui... E as configurações gráficas também não estão lá essas coisas, é claro, né? Ele veio aqui com o preset com os gráficos no 3, de 10. Se eu colocar lá pro, sei lá, 7, que aí o jogo já fica mais bonito, a gente vai ter uma queda, sei lá, pela metade, talvez. É o jogo, né? Agora tem sombra no jogo, tem profundidade. Olha lá, avançamos de 2003 para 2010, sei lá. Ou seja, um jogo mais ou menos nesse estilo, você consegue brincar numa boa num MacBook Neo, né? Lembrando que ele não é para isso, mas é interessante ver até onde a gente consegue levar nessa brincadeira. 5 núcleos de GPU. Se tivesse mais núcleos, como era o caso do MacBook Air M1, ele desempenharia melhor nessa situação. Mas, enfim, é o que tem aí para hoje. Então a gente viu que para tarefas mais pesadas de CPU, ele consegue entregar um pouquinho, como edição de vídeo, mas para tarefas gráficas mais pesadas, jogos AAA, aí não vai. Mas um joguinho ou outro casual roda aqui sim. Então esse é o novo MacBook Neo, mas o foco dele são coisas ali estilo MacBook Air, ou mais simples do que o MacBook Air, né? É você trabalhar produtividade, é comunicação, é planilha, é redes sociais, é e-mail, produtividade básica, né? No geral, lembrando que você consegue conectar um monitor externo apenas, e a bateria que dura bastante, segundo a Apple, 16 horas, mas eu acho que dá para tirar numa boa pelo menos umas 12 horas na minha experiência com tranquilidade. É o bastante para você levar ele para trabalhar e não ter que ficar se preocupando em recarregar o tempo todo. Então essas são as primeiras impressões aqui no vídeo de unboxing. Depois a gente vai rodar alguns benchmarks, vamos rodar alguns jogos, mas comentem aí o que vocês querem ver de testes no MacBook Neo. Minha opinião se mantém com o que eu vi no lançamento. É uma máquina que é muito competitiva pelo preço. Faltam alguns recursos? Faltam. Mas não compromete a experiência de você ter um macOS fluido, né? Rápido, ágil para resolver aí as coisas. Se você já está no ecossistema da Apple e procurava um MacBook mais barato. E ele até faz eu questionar o MacBook Air. Porque, para mim, eu uso o Pro. Mas se eu fosse usar o Air, eu poderia usar o Neo, sabe? Para as tarefas mais básicas, ao invés do Air. E é isso. Acho que a Apple vai vender muito. Tem gente falando que não, que isso aqui é um erro, que não sei o que, mas as pessoas não sabem do que estão falando. Marquem minhas palavras, eles vão vender muito, que isso aqui vai vender demais, vai acabar o estoque, vai aumentar o preço. Enfim, então... E por fim, um agradecimento a PMG Imports. Se você está pensando em comprar um MacBook Neo ou iPad Air com chip M4, que a gente vai falar aqui no canal também, ou outros produtos da Apple, PMG Imports, o link está aqui na descrição. Inclusive, eu falei deles no vídeo de lançamento do MacBook Neo. E o pessoal veio me falar, não, mas é confiável essa loja? Sim, é confiável. Se a gente está divulgando aqui no Loop Infinito, é de confiança, pode comprar, você não vai ter dor de cabeça. Já apareceu aí no meio do vídeo também, e o link está na descrição. PMG Imports. A gente agradece aí pela parceria. E é isso, galera. Nos vemos em breve. Valeu e até a próxima.